Participação direta do povo no exercício direto do poder. Esse é o tema do programa Questão de Ordem, que começa agora. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Questão de Ordem aqui pela TV Câmara de Jacareí, a TV pública da cidade. Nosso programa de hoje, Questão de Ordem, vai falar sobre democracia direta e participação popular. Para isso, tenho o privilégio de receber aqui mais uma vez o presidente da Câmara Municipal, o vereador Edinho Guedes, pelo PMDB. Presidente, seja muito bem-vindo a mais um Questão de Ordem. Eu que agradeço, é uma satisfação poder estar aqui conversando com a população de Jacareí. E agora falando de um tema muito importante que tem a ver com essa conversa, a forma de nos relacionarmos enquanto poder público junto à população e como a gente faz para isso acontecer de maneira organizada e produtiva. Então é uma satisfação e com tão boa companhia aqui como temos hoje. Maravilha, temos mesmo, está aqui também, temos o privilégio de receber mais uma vez aqui no Questão de Ordem. Não sei se é o Questão de Ordem, eu acho que é a primeira vez, né? Primeira vez. Primeira vez. O doutor José Luiz Bednarski, né? Ele que é promotor de Justiça e Cidadania aqui da cidade de Jacareí. Promotor, seja muito bem-vindo, doutor. Daniel, muito obrigado. Agradeço à TV Câmara pelo convite e aproveito para saudar o presidente da Câmara Municipal de Jacareí, o vereador Edinho Guedes. Maravilha. O presidente, que também é professor de Direito, né? Acho que todos sabem, mas para quem não sabe, ele também é professor de Direito. Eu já vou lançar a pergunta básica para os dois, que é o seguinte. Hoje a palavra democracia está na boca de todo mundo, né? Mas para aqueles que ainda não sabem a definição do que é, o que seria, como é que os senhores definem o que é democracia? Quem começa? Bom, de uma forma bem objetiva, a democracia é o sistema onde que as decisões que influenciam a sociedade, as decisões que diz respeito ao bem de todos, de alguma forma tomada com alguma participação das pessoas que vão receber o reflexo dessa decisão. Então, de uma forma bem simplificada, isso seria democracia. O que ela varia é o grau de participação dos representados, né, nessa tomada de decisão. Então, como elas recebem isso. Então, aqui o país optou por esse regime e, no caso nosso, optamos também pelo regime democrático do Estado de Direito, onde nos curvamos, né, nos submetemos à lei. E a democracia, com base na lei, é uma discussão interessante porque a lei ela pode ser alterada e pode ser ajustada também. Então, nós podemos dosar o grau de democracia e o país com a democracia muito jovem, eu acho que ele está nesse período de dosagem da democracia. Agora, doutor, como é que se enquadra a questão, ou como é que se aplica a questão democrática diretamente com a população? Né? Onde é que ela participa diretamente? A que papel pertence à parte da população, do poder público? Qual é o papel de ambos dentro da democracia? Olha, um chefe de cozinha, uma dona de casa, quando vai fazer uma receita, a forma mais segura de cozinhar é seguindo a receita, por escrito. E onde é que está a nossa receita? Está na Constituição Federal. E lá se estabelece que a democracia é uma forma de governo. Na realidade, é uma emanação de poder. Lá está estabelecido, logo no primeiro artigo da Constituição, que todo poder emana do povo. Então, a democracia é uma forma popular de governo, tem a participação popular, diretamente, em casos mais restritos, ou, normalmente, a regra geral, por intermédio de seus representantes, os homens públicos. E aqui eu quero frisar, e eu acredito que o vereador concorda comigo, homens públicos aqui, nós não estamos limitando isso ao político eleito, né, aquele que passa pelo crivo das eleições, mas todos os homens públicos, promotor de justiça, o juiz de direito, o servidor público, ele deve, todo funcionário, seja eleito ou não, satisfação de suas atividades públicas à população. Trabalhar de uma forma transparente, porque o nosso regime exige isso. A democracia tem princípios. E o principal princípio da democracia é a necessidade de transparência das atividades públicas para que a população saiba como é que o seu poder está sendo exercido, se é para o povo e pelo povo ou não.
Bom, baseado nisso, presidente, eu já pergunto ao senhor o seguinte: como é que o senhor avalia a democracia colaborativa hoje que nós temos no Brasil e também restringindo um pouquinho mais até a nossa região aqui com relação à participação direta do povo dentro do processo democrático? Bom, eu vejo com muitos bons olhos, né? A democracia, o processo democrático, ele ficou muito restrito, né, por uma visão estreita, como bem colocou o promotor, apenas a escolha dos seus representantes e muitas vezes o não acompanhamento do trabalho deles. Então, como se a democracia, a participação da população ou a obrigação fosse de quem é eleito e quem é eleito, no caso, prestar conta para quem o elegeu, e quem o elegeu ter o dever de acompanhar esse trabalho. A democracia é algo muito mais amplo que isso. E até então, pela disponibilidade do instrumental que nós tínhamos, de fato, se ficava adstrito. Vou na eleição, voto, elejo, daí quando tem alguma votação de maior interesse, a pessoa ia lá na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, acompanhava presencialmente, fazia sua manifestação. Só que a gente tem um divisor de mares, que é a questão da tecnologia, da internet e o desenvolvimento depois de ferramentas como o próprio smartphone, que está criando novas possibilidades da democracia acontecer fora desse formato padrão, desse formato tradicional da participação pessoal, física lá do cidadão. Então, com isso, eu acho que isso acabou ampliando também essa percepção de que a democracia não é só do eleito, como bem colocou o nosso promotor, está relacionado também à fiscalização do serviço público, que não é só prestado pelo representante eleito. Quando há um desperdício praticado ou um mau uso por um servidor de carreira, ele deve ser coibido também. Então, eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que aqui na nossa região a gente já tem alguns exemplos disso. Aqui em Jacareí, a Câmara Municipal tem buscado explorar essas possibilidades. Tivemos aí recentemente a Prefeitura de São José dos Campos já utilizando um aplicativo de colaboração onde o cidadão pode denunciar casos de vandalismo, casos de pichação, o descarte de entulho em local incorreto, através de um aplicativo que bate a foto, já vai direto para uma central da prefeitura, que já aciona a guarda municipal. É muito mais fácil você ir lá e pegar o infrator naquele momento, com a denúncia, não precisa expor nome, nada. Então eu vejo que a democracia ela está recebendo aí uma vitamina muito grande, porque o que antes era difícil, eu me recordo na faculdade de Direito, por isso a democracia, quando foi idealizada nos tempos antigos, era possível, porque tinha cidades, então a discussão era feita na praça e tal. Agora, com as cidades do tamanho que é, as megalópolis, é impossível isso. Talvez, eu acho que essa é uma discussão muito interessante, a internet, os meios de comunicação, o smartphone e até o reconhecimento biométrico através da tecnologia touch nas telas, pode ser uma possibilidade de se ampliar. O que antes era impossível, em algumas situações passar a ser possível. A população começar a opinar mais diretamente e participar mais das decisões da população. Para isso, a gente precisa amadurecer e, como disse o Dr. Berdinazzi, precisamos colocar na lei para que a receita do bolo não desande. O senhor acredita também, com relação a esse assunto, que existe hoje uma popularização, digamos assim, da própria democracia, com toda essa tecnologia existente? Eu vejo que a rede social daí já trouxe esse outro contexto. Antes, eu costumo dizer que a rede social virou a praça pública, ou virou o boteco, vamos usar uma palavra mais popular aqui. Então, antes, para a gente trocar ideia, precisava se reunir os amigos num churrasco, encontrar na praça, ou estar num barzinho. Hoje não precisa disso, hoje tem um ponto de encontro que é a rede social. Então, a rede social está possibilitando comparação de modelos, ideias que dão certo num lugar e que pode dar certo em outro, e possibilitando que o cidadão seja um ator desse processo na medida que ele pode indicar aqui. Ele fala, por que essa ideia não pode acontecer na minha cidade? Então, eu vejo que a rede social aliada à internet e o smartphone tem possibilitado essa participação e as pessoas entenderem a importância da democracia, que é um sistema que só funciona com participação, porque a democracia por uma sociedade pacata também pode virar uma pseudo-democracia e uma ditadura indireta, como a gente tem alguns exemplos aqui na América Latina.
Então, eu já aproveito para fazer essa pergunta também para o senhor, doutor. O seguinte, o senhor acredita que a tecnologia e a democracia, elas podem trabalhar juntas num país como o nosso Brasil? Sem dúvida que a tecnologia é muito importante, né, para o aprimoramento da democracia, criando novos meios materiais, estruturais de acesso aos órgãos de emanação do poder. No entanto, acredito que a população ainda está bastante distante e aquém do necessário de participação popular, de tangenciar a democracia, e aí por uma questão de mentalidade, de treinamento, de formação cultural, escolar, né? Nós precisamos ir além. Eu percebo isso pelo Ministério Público, porque o Ministério Público, assim como um smartphone, também é um meio de participação popular, de democracia direta também, porque as pessoas conseguem acessar os órgãos de poder por intermédio do Ministério Público, mas muitas vezes fazem de modo errado, e nós percebemos isso. Então a pessoa vai se queixar de uma omissão do poder público e fala, olha, eu já fui conversar com a autoridade pública, fui recebido, tomei cafezinho, mas não foi feito nada. Mas não é tomando cafezinho ou falando no pé de ouvido, ou fazendo uma visita ao gabinete que se resolve um problema. A questão é, quem é o funcionário responsável por aquela determinada situação, por fiscalizar, para corrigir o erro. E é preciso fazer, claro, o requerimento por escrito, e a gente vai ensinando isso pela promotoria. Às vezes o problema envolve o Poder Executivo. É claro que o vereador está sempre disposto a ajudar, mas nós ensinamos como é que isso é feito diretamente, até porque o município dispõe de uma praça de atendimento ao cidadão, que é justamente para isso. Agora, é preciso formular o requerimento de uma maneira correta, expor os fatos, indicando provas também para que o poder público possa agir, e dessa forma o cidadão conseguir interagir com o poder público e provocar mudanças na sua comunidade. Agora, vereador, o senhor, como é que o senhor avalia essa questão do entendimento da população? Porque, embora se fale muito hoje, né, como a gente falou no início aqui, da democracia, que todo mundo busca a democracia, todo mundo procura, e assim como o doutor falou aqui, muitos procuram, né, diretamente o representante do povo, que são os vereadores, e o senhor, como é presidente da casa, como é que o senhor avalia esse entendimento, o conhecimento do povo com relação ao uso realmente do processo democrático? Nesse ponto eu estou com o doutor Berdinaz, que a percepção que a gente tem aqui é bem parecida com essa percepção que ele traz. A população ainda desconhece a função dos poderes, desconhece como é que ele funciona, e a gente acaba percebendo assim, a procura muito ainda para a solução de problemas particulares, pessoais, o que também é legítimo. Todo cidadão tem, e que bom que ele se levanta para tentar resolver o seu problema, mas com um desconhecimento muito grande, a gente tem uma luta grande aqui na casa, de coibir, por exemplo, todos os meios de assistencialismo, por exemplo, que foi uma prática que entorpece, porque a população vem aqui e acha que se eu receber um favor, então ele é um bom representante. Mas muitas vezes o fornecimento desse favor contradiz a função que ele deve exercer. Então isso deseduca a população. Só que eu sou bastante otimista no sentido de que acho que são dois pilares que a gente tem que trabalhar nesse ponto. Primeiro, a educação. E eu acho que esse programa ajuda para isso, a atuação esclarecedora e muitas vezes didática do servidor público e até do cidadão mais esclarecido que tem essa informação e interrompe uma conversa, explica. Acho que isso é uma troca de ideias, né, que ajuda as pessoas a esclarecerem e começar a procurar os caminhos corretos. A tecnologia ajuda a acessar isso, né, criar ferramentas que facilitem isso. Mas também tem outro lado que é tentativa e erro. Tentativa e erro, como tudo na vida. Então a nossa democracia é uma democracia nova, né? Nós temos poucos anos de democracia, então a cultura de participação ainda é algo que está se amadurecendo. Então é um processo de maturação que a população, conforme for utilizando, né, conforme se ampliar essas discussões, ela vai entendendo e com o tempo os filhos vão ensinar para os pais e tal. E tem um contexto, um encaixe histórico interessante, que talvez essa seja a primeira geração que está nascendo com uma educação plenamente democrática.
Se nós olharmos aí, contarmos de 30 em 30 anos, as outras gerações, quem não viveu e teve a sua formação durante o período ditatorial foi educado por pais que foram educados no período ditatorial. E é natural, como todo pai que quer preservar seu filho, que naquele momento não estimulasse muito seu filho a ser questionador e tal, porque ele corria risco de vida. Então, ele poderia ser sumido, poderia ser torturado. Então, até por uma questão de preservação e não por uma questão de covardia, poderia ter essa orientação. Então, o filho desse pai, que também não teve essa educação, ele vai ensinar o neto a ser assim também. Então, talvez a gente esteja vivendo num momento em que tenhamos pais e filhos já num período 100% democrático. E, às vezes, até a gente questiona, essa geração XY, né, que não quer nada com nada e tal, às vezes a gente ouve esse tipo de colocação. Mas talvez porque ela esteja realmente vislumbrando essas ferramentas todas e, para mim, as passeatas do ano passado foi um exemplo disso, que o pessoal debutou, né, falou, então vamos questionar. E para mim foi muito importante, mas mostra esse período de maturação, todo mundo foi capaz de dizer o que não quer. Mas agora, acabou de ter eleição, você vai perguntar, então, você não quer isso, mas o que você quer? A gente ainda vê uma dificuldade de formular, então, propostas, se discutir propostas, e a gente viu a tônica da eleição, que foi discussão futrica de comadre, né? Ficou lá a discussão lá, de um atacando pessoalmente o outro. Então, eu vejo que a gente está num processo de maturação, educação e história. Tentativa e erro vai maturando esse processo. Democrático, que eu sou otimista, acho que a gente está evoluindo nesse sentido. Maravilha. Você está assistindo ao programa Questão de Ordem. Nosso tema de hoje é democracia direta e participação popular. Recebendo aqui o presidente da Câmara Municipal de Jacareí, vereador Edinho Guedes, e também o promotor de Justiça e Cidadania, promotor José Luiz Bedinaski. Vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos já com o segundo bloco.